Será mesmo que as rosas são vermelhas e as violetas são azuis? Você sabia que as interpretações das cores podem mudar de pessoa para pessoa? Você sabe a real diferença entre as cores do meio digital e do meio impresso? Se você quer ficar ligado nessa e em outras dicas, vem comigo e se liga só! Considerarmos as cores como luz, a cor branca é formada pela sobreposição de todas as outras cores. Já o preto é considerado a ausência de luz. A cor branca, em sua decomposição incidindo sobre um prisma, como a experiência de Newton, reflete todas as outras cores, e é a partir disso que se forma o arco-íris. Então, como acabamos de ver, para entendermos um pouco sobre a teoria das cores, nós temos que voltar um pouquinho na história. E essa história começa em 1966 com o nosso querido cientista Isaac Newton, que observou que um feixe de luz branca transpassava um prisma de cristala, e esse feixe se dividia em um espectro de cores muito próximo do arco-íris, como falei anteriormente. E essas cores eram exatamente o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são justamente as cores que a gente percebe na reflexão do prisma, que são as cores do arco-íris. Ou seja, nessa imagem nós temos a representação figurativa da experiência de Newton, onde a gente pode perceber que a luz branca carregava todas as cores. E a partir disso que nós percebemos também, que na verdade Newton percebeu, que o espectro de cores estava entre os raios ultravioletas e os raios infravermelhos. Ou seja, como é possível então identificar uma cor? Simples, ondas eletromagnéticas. Cada comprimento de onda corresponde a um feixe de cor de luz. E lembrando que um nanômetro é algo um pouco menor que um protozoário. Então imaginem só o que é essas medidas aí para o olho humano. Então, como a gente pode ver, cada comprimento de onda apresenta a sua cor. Por exemplo, o vermelho ele apresenta na faixa 700 nanômetros. Então, quando a cor estiver nessa faixa, a gente vai ter um vermelho. 400 nanômetros, um intermediário entre o roxo e o azul e assim por diante. Ou seja, cada cor, cada espectro, cada cor corresponde a um comprimento de onda específico. E é por isso que a gente tem essa sensação de ver as cores diferentes. Então, por exemplo, 400 nanômetros é o roxo, mas ali 450, 500 a gente tem outros intermediários. Nesse caso, nós temos uma incidência de luz sobre alguns objetos para a gente começar a perceber a cor. Então, observe essa primeira imagem, como que a luz é incidida sobre o objeto vermelho, por exemplo, e reflete somente o vermelho. Mas e as outras cores, né? Isso acontece porque uma parte é absorvida e a outra parte é refletida. E é assim que a gente enxerga uma cor específica de um objeto, pois a parte refletida é justamente o comprimento de onda correspondente à cor daquele objeto, neste caso, a cor vermelha. Ou seja, descomplicando um pouco, imagine que a luz, como a gente viu na experiência de Newton, carrega todas as cores. Quando ela bate sobre essa superfície em questão, no caso vermelho, as outras cores, no caso, são absorvidas, e a única cor que é refletida é a cor vermelha. Ou seja, o objeto carregava o espectro de luz da cor vermelha. E como ele tinha aquele comprimento de onda, na hora que a luz incidia, ele refletia o vermelho e as outras cores eram absorvidas. E por que isso não acontece, então, no caso da luz branca em si e no caso de uma superfície preta? Quando a luz branca incide sobre uma superfície branca, ela vai refletir todas as outras cores porque ela não tem nenhum espectro de luz de cor definida, ela carrega todas as cores na própria superfície. Mas no caso do preto, tudo é absorvido porque o preto é basicamente a ausência de luz. Ou seja, sempre que a gente enxerga uma determinada cor é porque uma parte é absorvida pelo objeto e a outra é refletida por ele. Isso é bem bacana quando a gente também trata sobre questões de impressão. Por exemplo, o tinta ciano ele vai bloquear o vermelho, a tinta magenta ela bloqueia o verde, a tinta amarela bloqueia o blue e assim por diante. Mas o que concluímos com isso, né? A gente lembra daquela frase que eu falei lá no início do vídeo e com ela a gente concluiu que a gente não existe, né? Na verdade, cor. Né? Na verdade, tudo é uma questão de luz e é por isso que a gente não identifica os objetos no escuro. E isso nos leva a um assunto que é muito bacana, que é sobre a composição das cores primárias e secundárias e terciárias. Como que funciona, então, essa composição das cores? Imagina que composição, na verdade, é a palavra que
tem vários significados. A gente pode ter composição dentro do design como simetria, combinação, organização de vários elementos, mas dentro do espectro de cor, ela se relaciona à capacidade de uma cor poder se misturar com outra e formar uma outra cor. Então a gente tem lá, né, muitas pessoas já ouviram falar que são as cores primárias. A primeira composição de cores que eu vou falar agora são as cores primárias, que são compostas por azul, vermelho e amarelo. E através dessa mistura a gente consegue formar outras cores, como por exemplo amarelo com vermelho, a gente forma um laranja. Ou seja, a partir da combinação de duas cores primárias a gente tem uma cor secundária. Beleza? Muito tranquilo. E o azul ciano, então, é o magenta e o amarelo primário, são cores puras. Não se consegue obter uma mistura de outras cores, né, a partir dessas originais. Ou seja, a gente consegue obter outras cores, mas a gente não consegue obter essas próprias cores através de mistura de terceiras. Ou seja, essas são consideradas cores pigmentos naturais, ok? E uma curiosidade bem bacana é que as cores são baseadas na tricomia humana. O que é isso, Leonardo? Ou seja, isso quer dizer que a nossa visão vai estar sempre utilizando essa combinação do vermelho, verde e azul para formar as outras cores. E agora você entende por que na autoescola eles te disparam aqueles flashes esquisitos de amarelo, azul e vermelho, né? Não, safadão? Mas vamos falar então das cores secundárias, né? A gente sabe então que as cores primárias são magenta, ciano e amarelo. Mas e as cores secundárias, né? As cores secundárias são originadas pela mistura, obviamente, das cores primárias. Ou seja, a gente tem aí o verde, o laranja e o violeta, que elas são originadas a partir da combinação de algumas cores primárias. Por exemplo, azul e amarelo a gente tem o verde, o amarelo e o magenta a gente tem o laranja, e o magenta e o azul a gente tem o violeta. Bem tranquilo, não? Já as cores terciárias, obviamente, também são formadas a partir do resultado da mistura de cores primárias com as cores secundárias. E aí a gente origina uma terceira cor. Então, por exemplo, eu juntei uma cor primária e juntei uma cor secundária, eu tenho uma cor terciária. Bem tranquilo, né não? Mas vamos falar então de divisão das cores. A gente já viu aí sobre questão de cores primárias, cores secundárias, cores terciárias, mas vamos entender então como que funciona a composição das cores, que a gente já viu, e a gente também já viu sobre as características da luz. Agora vamos entender um pouco mais sobre algumas divisões das cores. Ou seja, as cores podem ser divididas em duas categorias, né? Na verdade a gente tem várias, mas aqui as principais, que são as cores aditivas e as cores subtrativas. As cores que a gente chama de cores aditivas ou cores luz são geralmente relacionadas aí ao meio digital, é aquela coisa que você trabalha para a web, nas mídias digitais constantemente, que nada mais é do que a soma de três cores primárias que produz o branco. Ou seja, ela é considerada uma síntese aditiva porque a partir da soma de três cores primárias, red, green, blue, a gente tende à síntese aditiva do branco no centro, ok? E percebam que a partir dessas cores primárias, da combinação delas, a gente tem as cores secundárias e que isso justamente gera o que a gente chama de CMYK, ok? Que é a síntese subtrativa. Ou seja, as cores mais comuns do sistema RGB, Red, Green, Blue, que também é usado na web, em celulares, TVs e etc. Também existem outros sistemas, claro, como eu disse anteriormente, que é o HSB, HSV, HSL, HSI, que usam matiz, saturação e brilho para definição de cores. Mas no caso do meio digital, a gente vai trabalhar mais ainda com a escala RGB e para o meio impresso a gente vai trabalhar com CMYK. Já essas cores que são subtrativas, como no caso do CMYK ou cores pigmento, é a cor que vem no caso da absorção da luz. Ou seja, a cor visível, né, aos nossos olhos, aquela que não foi absorvida pelo objeto. No caso da RGB, a gente precisa de ter uma matriz meio luz, como uma tela ou alguma coisa afim. O sistema mais comum nesse caso é o CMYK, porque ele é comumente utilizado para impressões onde as cores primárias são magenta, ciano, amarelo e preto. E a mistura dessas três cores produz o preto através da síntese subtrativa. Ou seja, quando eu combino magenta, amarelo e ciano, eu tenho uma cor que tende ao preto no centro, que não é também considerado um preto puro, mas a nível de estudo a gente considera isso. E percebam que logo do lado a gente tem aí um círculo cromático. Esse primeiro círculo cromático é o círculo relacionado ao CMYK, que a gente vê muito em editores gráficos. Já o círculo secundário, esse do lado do CMYK, é o que a gente vê na escala RGB, que é o que a gente vê comumente aí no Photoshop, em outros serviços de edição. E o que é bacana perceber com isso? Que ele nada mais é do que essa primeira imagem, que é o Red, Green e o Blue. O que a gente fez foi girar esse círculo aí, essas três bolinhas 360 graus, fazer ela girar, e a gente tem essa combinação de escala de matiz aí para a gente poder trabalhar, ok? E uma coisa muito bacana ainda falando sobre divisão das cores é que a gente pode formar inúmeras combinações, como por exemplo, cores monocromáticas, que são diferentes sombras e profundidades de uma única cor. Ou cores complementares, por exemplo, que são cores, né, que se complementam opostamente dentro de um círculo cromático.
ou aquelas cores análogas, que seja qualquer cor que está próxima de outra no círculo cromático, que é esse círculo que você está vendo agora. Ou as tríades, por exemplo, que são 3 cores de pontos equidistantes no espaço cromático, formando um triângulo equilátero com todos os lados obviamente iguais. Ou seja, existem várias definições sobre isso daqui e muitos designers utilizam essa teoria para poder criar suas peças gráficas e até mesmo criar manuais de identidade visual para uma empresa, porque essas cores de certa forma auxiliam a gente no nosso processo de percepção, geração de contraste e legibilidade dos nossos textos, das nossas imagens, nossas informações e afins. Outra coisa muito legal é que, ainda falando sobre divisão de cores, a gente não poderia falar, deixar de falar sobre cores quentes e frias, que é uma pergunta que eu recebo bastante. O que são as cores quentes, então? São aquelas que provocam uma sensação mais de instigação, de calor, de excitação, de energia. Como o vermelho, por exemplo, muito utilizado em marcas de motéis, um exemplo muito legal. Mas as cores frias, por exemplo, como o azul, o violeta e o verde, eles transmitem mais calmaria, tranquilidade e estão relacionados à frescura de água e do gelo. Isso vem para uma outra aula, mas está muito relacionado também a uma coisa que a gente chama de psicologia das cores. Mas antes de falar de psicologia das cores, eu quero falar quantas cores são formadas então em CMYK e RGB e por que existe essa diferença. Isso é uma coisa muito legal porque eu tinha muita dúvida em relação a isso. Como a gente já sabe que as cores RGB são usadas no meio digital, que é Red, Green, Blue, a gente sabe também que uma cor equivale a 1 byte e 1 byte carrega 8 bits de memória. Ou seja, se a gente tem 3 cores, Red, Green e Blue, a gente tem 24 bits. Se a gente faz uma matemática binária, que é 2 elevado a 24, a gente tem 16 milhões de cores, que é a capacidade de um RGB formar cores, Isso é muito legal porque isso lembra também por que existe então aquela escala 255, A escala 255 é uma verdadeira cor RGB, que nada mais mostra que essas informações dos 8 bits que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, 8 bits pode descrever 256 níveis de luminosidade, que elevado à oitava. Portanto, as cores são medidas em uma escala de 0 a 255. Se você tem 0, 0, você vai ter praticamente aí o preto. Se você tem 255, você vai ter o branco, que vai ter todas as cores no meio luz das cores subtrativas, ok? E isso é bem legal porque também a gente pode falar sobre as cores CMYKs que são utilizadas no meio impresso, ou seja, a formação da cor acontece da mesma forma. A gente tem Red, Green, Blue e Black, cada uma carrega 8 bits e a gente tem 32 bits de memória, ou seja, 2 elevados a 32, a gente tem 4,3 bilhões de possibilidades de formação de cor. Isso é muito legal também porque a gente pode trabalhar dentro da escala HLS e Lab, porque o Lab a gente vai trabalhar com a variação de preto e branco e o HLS é o Hue Saturation Light que a gente tem lá no Photoshop, que a gente trabalha questão de saturação, de luminosidade, que nada corresponde nada menos do que a matriz, a saturação e a luminosidade. O CSS3 tem muito isso e muita gente já está utilizando HLS ao invés do Color direto. O Lab ele já varia de 0, como preto e 100 branco, e os canais A e B, que são esses canais que vocês estão vendo aí na imagem, eles comportam as informações de cor e o canal L é a luminosidade. Ou seja, o Lab ele trata os resultados de forma igual, tanto para impressão como para monitor. Isso é muito legal, mas ainda não é tão padronizado aqui no Brasil, mas já é uma coisa para se estar olhando aí. Muito pessoal que trata imagem já trabalha com essa escala, e eu acho que também vale a pena dar uma olhada, ok? Como nós já sabemos, CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto. E a partir desse sistema de cor que nós temos as impressões. Ou seja, a partir dessas 4 cores, nós formamos todas as outras combinações de ciano, magenta, amarelo e preto, o que dá bilhões de cores. Já a escala RGB, nós conseguimos fazer milhões de combinações de cores por meio de Red, Green e Blue. E essa escala, logicamente, é destinada ao meio digital. E através dessas diferenças de suporte que nós temos as leves nuances entre uma imagem no meio digital e uma imagem no meio impresso. Essas tonalidades mudam devido à matriz e ao suporte utilizado. Então, sempre que for fazer um trabalho, lembre-se qual vai ser o suporte e destino final daquele projeto. E vamos falar então um pouquinho sobre psicologia das cores e propriedades das cores para a gente começar a fechar essa aula, ok? Então, o guia emocional das cores. Muita gente deve ter visto essa imagem, Eu acho que ela sintetiza bem o que cada cor representa. Por exemplo, a gente tem aí o laranja para simbolizar alegria e confiança e as marcas, que transmitem isso. Excitação, que trabalha a parte do vermelho, como eu falei, juventude, coragem. Criativo, que vai mais para o rosa, imaginativo, sabedoria. Ou seja, cada cor tem um significado, provoca uma sinestesia, provoca uma lembrança. E isso é muito legal para a gente trabalhar em marca, para a gente trabalhar
as nossas identidades visuais, os nossos projetos gráficos, pensar que as cores também transportam emoção, também geram empatia, querendo ou não, porque o cliente absorve aquilo e é muito bacana pensar nisso também. E para a gente poder matar um pouco aí algumas curiosidades, o que é a matiz, né? Muita gente pergunta, Leonardo, eu vejo muito falar sobre matiz. Matiz nada mais que é o primeiro atributo da cor, né? Então, por exemplo, vermelho, azul, verde, amarelo, isso é o que a gente chama de matiz. A saturação, que também é conhecido como croma, refere-se a quanto uma cor é pura ou não. Ele é definido, então, pela quantidade de cinza que uma cor, uma determinada cor, contém. Ou seja, quanto mais pura for uma cor, isso significa que mais saturada ela é. Então, quanto mais aquela cor é mais saturada, mais ela é considerada uma cor pura. E o brilho nada mais é, né, do que a gente chama de valor ou luminosidade na fotografia ou no tratamento, que diz respeito à claridade ou à falta dela na cor. Ou seja, quando você tem um tom de azul e você cai, né, você cai a luminosidade dela, algumas pessoas já falam tom, você tem essas diferenças de cor que nada mais é do que o brilho. E isso gera também uma outra coisa muito bacana, que é a monocromia, que é um assunto bem bacana que vale a pena ser tratado também. E para a gente poder aí dar uma super dica para encerrar, né, essa breve aula, essas breves dicas aí sobre teoria das cores, mas que já dá para dar um start aí para você entender um pouco mais sobre isso, eu quero dar uma dica aqui que é o Adobe Color CC, né, na verdade, que também é conhecido como Adobe Color. E lá você pode criar tudo isso que eu ensinei para vocês aqui agora, cores análogas, cores monocromáticas, tríades complementares. Ele faz isso tudo para você automaticamente e gera uma combinação de cores bem bacana. Então, pessoal, acho que vale a pena conferir essa ferramenta da Adobe. Eu acho que ela traz muito disso que eu falei para vocês e auxilia muito no projeto gráfico. Não trate a cor como uma coisa fechada. Eu acho que é um sistema não linear que você tem que pensar sempre qual é a melhor cor, mas com base em legibilidade, em base em contraste e uma série de outros fatores. Então não existe a cor certa ou a cor errada, existe o bom senso e a questão analítica de saber tratar aquilo da melhor forma possível. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, não deixa de comentar aí, dar o seu like, curtir. E eu vou ficando por aqui